Evangelho de João, capítulo 18, versículo 35 e 36. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 35 e 36. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Levanta-se a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós dirigimos a nossa voz ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Nós clamamos, ó Deus, pela revelação da tua palavra. Nós clamamos, Senhor, pelo verbo vivo, pela palavra viva, pela palavra que o próprio Cristo disse: o que de mim tem ouvido é espírito e vida. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que através da palavra do Senhor haja vida nas pessoas, que através da tua palavra, Senhor, haja uma direção para ser seguida, que através da tua palavra, Senhor, haja a manifestação do teu poder. Em nome de Jesus eu te peço, revela-nos a tua vontade. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: o reino de Deus não é daqui. Nós observamos nessa passagem que lemos que o Senhor Jesus está diante de Pilatos, e ele claramente diz para Pilatos que se o reino dele fosse daqui da terra, ele teria servos que lutariam por ele contra os romanos e contra os guardas que o prenderam. Eles lutariam, eles travariam uma guerra, uma batalha, talvez uma guerra civil, uma guerra sangrenta. Mas ele mostrou que ninguém lutou por ele, não porque ele estivesse sozinho, mas porque ele precisava cumprir a vontade de Deus na vida dele. Ele precisava cumprir a sua parte do sacrifício. E ele diz para Pilatos que o meu reino, dizendo dele mesmo, não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Irmãos, nós precisamos entender a dimensão das palavras de Jesus. Jesus está dizendo que as coisas espirituais, como ele disse, se discernem espiritualmente. Muitas vezes nós não entendemos alguns significados daquilo que Jesus quer nos falar, porque nós enxergamos as coisas de acordo com aquilo que nós estamos vendo, de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo, de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Nós usamos os nossos 5 sentidos para discernir o mundo ao nosso redor, para, através do tato, através da audição, através do paladar, através da visão, através do olfato, nós discernimos as coisas, discernimos as distâncias, o tamanho das coisas, sabemos dimensionar as coisas, mas as coisas espirituais, elas não são discernidas dessa maneira. Nós precisamos entender que Deus é Espírito, e nós também devemos buscar a
para ser crucificado. Mas quando Jesus estava momentos antes dessa cena que nós lemos, ele estava então fazendo a sua oração pelos seus discípulos, antes de passar pela sua agonia, pela sua dor, antes de passar pela crucificação. Ele diz assim, no capítulo 17 do Evangelho de João: Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pilatos estava olhando para Jesus, mas ele não entendia o que Jesus tinha falado antes, porque ele não tinha ouvido, ele não estava atento. Tudo que Jesus passou de sofrimento foi para a glória de Deus. Tudo que você passa de sofrimento nessa vida, tudo que você passa de dificuldade, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Não olhe para a dificuldade que você está passando como Pilatos olhou, achando que ele era um pobre coitado. Irmãos, quando Jesus estava no caminho da crucificação, onde ali a Bíblia diz que Simão, o sirineu, carregava a sua cruz, as mulheres se aproximavam de Jesus e as mulheres começaram a chorar à medida que ele passava pela via dolorosa. Jesus, mesmo ensanguentado, mesmo todo cambaleando, sem saber direito, como ele estava fisicamente muito abatido, ele olhou para aquelas mulheres e disse: não chorem por mim, não choreis por mim, parem de chorar por mim, chorai antes pelos vossos filhos, porque o sofrimento de Jesus tinha um propósito de vitória, tinha um propósito de remissão de pecados, de perdão de pecados, e ele sabia que ele precisava passar por aquela situação. Em nenhum momento, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele se absteve dessa parte. Em nenhum momento ele disse: eu não preciso sofrer, mas a todo momento ele dizia para os seus discípulos que ele precisava sofrer, que ele precisava para passar pela dificuldade, mas tudo tem um propósito diante de Deus. Talvez você hoje não consiga enxergar o propósito do seu sofrimento. Talvez a sua pergunta nessa noite seja: por que eu estou sofrendo? Por que a minha mãe está sofrendo? Por que o meu pai está sofrendo? Por que os meus irmãos estão sofrendo? Eu vou ler novamente. Ele disse assim: olha, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele estava dizendo: eu vou passar pelo sofrimento, eu vou passar pela dificuldade, mas o teu nome vai ser glorificado através do meu sofrimento. Todas as dificuldades que nós passamos aqui, no final o nome do Senhor vai ser glorificado, no final o nome do Senhor vai ser adorado. Mas essa é uma convicção de cada um que é cristão, de cada um que segue as pegadas do Mestre Jesus. Nós não estamos murmurando, nós não estamos reclamando, nós não estamos dizendo assim. Por quê? Sabe por que nós não reclamamos? Porque nós dizemos: Pai, glorifica a teu filho, assim como eu te glorificarei. Eu continuo te glorificando, mesmo sabendo por aquilo que eu vou passar, mesmo sabendo pela dificuldade que eu vou passar. Assim como lhe deste, Jesus estava orando, poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A vida eterna é esta, disse Jesus em oração: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, meus irmãos, é algo muito profundo que Jesus falou na sua oração. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Você precisa buscar conhecer a Deus. Você precisa buscar conhecer os mistérios de Deus, os segredos de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, que é muito além daquilo que eu posso te dar, que é muito além do que aquilo que qualquer ser humano possa te dar. Ele está falando na sua oração: a vida eterna é essa, que conheçam o Senhor, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí ele estava falando dele mesmo. Irmãos, tudo
Ele enviou para que nós conhecêssemos a Deus como Ele é. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da Sua palavra. Porque se você estiver em torno de uma figura humana, se você estiver em torno de alguém, ou se você busca a Deus por causa do seu marido, ou se você busca a Deus por causa da sua esposa, ou se você busca a Deus por causa dos seus filhos, por causa dos seus pais, por causa dos seus amigos, você vai correr o risco de não encontrar. Você vai correr o risco de Deus estar do seu lado e você não perceber. Mas se você coloca a sua mente, se você coloca o seu sentimento, se você coloca todas as suas forças dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero aprender o que o Senhor tem para mim, eu quero aprender a tua palavra na minha vida, eu quero seguir os teus ensinamentos. Então a vida eterna está com você, porque a vida eterna consiste nisso, em você buscar aquilo que é invisível, em você buscar aquilo que não está diante dos seus olhos. Porque Jesus Cristo disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram em mim. Nós não estamos vendo Jesus aqui. Jesus, Ele não está aparecendo aos nossos olhos naturais, mas nós acreditamos que Jesus está no meio de nós. Por isso que nós somos felizes, igreja, porque nós acreditamos na existência do Filho unigênito de Deus. Nós vivemos para Ele, nós estamos em torno dEle. Hoje você tem a oportunidade de conhecer este Deus verdadeiro, este Deus poderoso. Esta é a oportunidade que Jesus veio nos dar, a vida eterna. Nós não estamos aqui, irmãos, para perder o nosso tempo falando de coisas materiais. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo falando de A, B ou C. Não! Nós estamos aqui em torno deste Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Olha o que Ele disse, Jesus, na sua oração: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Olha o exemplo de Jesus. Agora, antes do seu sofrimento, que Pilatos achava que era sofrimento. Olha, presta atenção. O Pilatos, ele representa todos os homens que olham para nós e nos veem como sofredores, como sofredoras. Todos os homens que olham para nós, quando nos veem e desmerecem quem nós somos, é isso que representa. Olha, você está sofrendo por causa dos seus próprios conterrâneos, você está sofrendo por causa do povo da sua nação. Era assim que Pilatos olhava para Jesus, mas tudo isso aqui o Senhor Jesus estava fazendo para glorificar o nome de Deus na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, Jesus, ele tinha 12 apóstolos. Quantos apóstolos, igreja? E ele, a Bíblia diz que ele tinha mais 70 discípulos. Quantos discípulos, igreja? 70 mais 12, dá quanto, igreja? 82 pessoas mais ou menos era o pessoal que estava em torno de Jesus. As multidões, elas vinham e elas iam embora, mas em torno de 82 pessoas, fora as mulheres e as crianças, 82 homens acompanhavam Jesus, provavelmente na maior parte do tempo, estavam ali próximos dele, junto dele. Se você for ler Atos dos Apóstolos, depois que Jesus foi elevado aos céus, havia 120 pessoas reunidas numa casa, onde o Espírito Santo desceu sobre eles. 120 pessoas. Então preste atenção. Se Jesus talvez estivesse nos dias de hoje, Jesus seria considerado um pastor fracassado. Porque para a sociedade de hoje, uma igreja boa é uma igreja que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Os surtados da terra nem notariam Jesus Cristo, porque eles vão dizer: lá, coitado, anda com 12 homens só a igreja dele só tem umas 80 pessoas, é pouca gente. Ele reúne uma multidão, mas a multidão vai embora e só sobra pouca gente. Vocês viram, ele começou a pregar e o povo foi todo embora e só ficaram os 12, e mesmo assim dos 12 teve
vezes. Então, na verdade, vos digo que eram poucas pessoas que eram fiéis. Talvez se você olhasse para Jesus, você não seguiria Jesus. Talvez se você olhasse para Jesus, você se desviaria dele. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele não veio com aparência, ele não era aquela pessoa, uma celebridade, ele não andava como celebridade. A Bíblia diz que ele falava assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aos olhos de Pilatos, Jesus era o pobre coitado. Aos olhos de Pilatos, Jesus era um homem traído. Aos olhos de Pilatos, Jesus não tinha glória nenhuma, Jesus não tinha poder nenhum. Por isso que Jesus tentou ensinar ele: o meu reino não é deste mundo. E quantos estão assim? Quantos estão vislumbrados com aquilo que eles veem? Ah, meu Deus, eu estou vendo aquilo. Olha, está acontecendo isso aqui. Olha, está acontecendo. Irmãos, tudo que tiver que acontecer vai ser em espírito e em verdade. Não vai ser para ninguém ver. Ninguém vai dizer que o reino de Deus está aqui. Ninguém vai dizer que o reino de Deus está ali. Mas o reino de Deus está no nosso meio. Nós que buscamos ao Senhor de verdade, com todo o coração, na presença de Deus. Eu não estou falando de algo que você está vendo, porque tudo isso aqui que você está vendo não está inserido no que eu estou falando. O que eu estou falando é algo que você não está vendo, mas que está aqui. E como que você se apropria das coisas que são de Deus? Quando você tem um senso de missão. Diga assim: eu tenho uma missão. Aí, meus irmãos, tudo que você faz na sua vida é para cumprir o propósito de Deus para você. Eu acho muito engraçado que algumas pessoas querem dizer que nós não temos missão. Então eles não conhecem nem Jesus, eles usam só o nome de Jesus. Então, só que não é verdade. Eu te digo hoje: você tem uma missão na terra. Você tem um propósito na terra. Não importa quantos anos você tenha, não importa quantos anos ainda restam para você aqui nessa terra, mas você tem uma missão de Deus a ser cumprida, e Ele entregou para você. Eu não posso fazer no seu lugar, você não pode fazer no meu lugar, porque o que Deus colocou para eu fazer, eu vou fazer, e o que Deus colocou para você fazer, você vai fazer. Se for para você fazer uma coisa que vai aparecer no mundo todo, glória a Deus. Mas se for para você fazer uma coisa que ninguém vai ver, mas o Senhor vai ver, porque é Ele que te deu a missão. Então, quem está seguindo ao Senhor, glorifica o nome de Deus na terra, diante das pessoas, independente de onde ele estiver, independente do resultado. Porque deixa eu te falar uma coisa: o verdadeiro discípulo, ele não serve a Deus pelo resultado. Ele serve a Deus porque Deus é Deus e Ele é servo de Deus. Não importa o que vai acontecer. Ah, e se eu morrer? Eu vou morrer como servo de Deus. Ah, mas e se eu viver? Eu vou viver como servo de Deus. Ah, e se Deus me prosperar? Eu vou prosperar como servo de Deus. E se Deus me deixar na miséria? Eu vou continuar na miséria como servo de Deus. É o exemplo de Jó. Não importa o que aconteça ao seu redor, não importa o que aconteça com você, não importa se você vai ter que ser queimado, não importa se você vai ter que ser crucificado, mas você vai continuar servindo a este Jesus Cristo. Porque isso é um senso de missão. Jesus continua orando: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus faz esta oração pedindo que Deus nos ajude.
Talvez você entrou por essa porta assim, falando: Deus, eu preciso da tua ajuda para continuar na caminhada. Eu preciso da tua ajuda para poder seguir em frente nas coisas espirituais. Eu preciso da tua ajuda para eu poder me fortalecer mais, porque eu tenho me sentido fraco, eu tenho me sentido fraca. Não se preocupe, nesta noite o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai conseguir atingir os seus objetivos, você vai conseguir atingir os seus propósitos, porque Jesus, Ele ora para que nós possamos conseguir vencer neste mundo. Ele não está orando pelo mundo, mas Ele está orando por você, Ele está orando por mim, por nós que queremos caminhar com o Senhor. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Será que você poderia orar como Jesus? Todas as minhas coisas são tuas, Pai, e todas as tuas coisas são minhas. Será que você pode mudar o foco do seu olhar? Quando você tem lá o seu guarda-roupa, você tem as suas roupas, você tem os seus sapatos. Isso, as mulheres têm muitos sapatos, os homens um pouco menos, mas agora até os homens também estão comprando os tênis que combinam com a roupa, esse não combina, outro combina. Mas você tem lá o seu guarda-roupa, você tem lá os seus sapateiros, você tem os seus sapatos, você tem tudo lá. Você tem a casa onde você está. Se você tem carro, você tem o seu veículo. Se você tem o seu trabalho, você tem o seu trabalho. Se você é empresário, você tem a sua empresa, você tem a sua família, você tem as pessoas que estão ao seu redor. Será que você consegue orar como Jesus orou, dizendo: Senhor, toda essa família aqui é tua, Senhor. Todos os meus bens são teus, Senhor. Todo este guarda-roupa é teu, Senhor. Tudo que eu tenho está nas tuas mãos, e eu vou usar tudo que eu tenho para glorificar o nome do Senhor. Foi isso que Jesus fez, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar tudo que nós temos nas mãos de Deus. Se você quiser sair daqui vitorioso nessa noite, se você quiser sair daqui vitoriosa nessa noite, faça o que Jesus Cristo fez. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso é que eu sou glorificado. É nisso que Deus me abençoa, porque tudo que eu tenho é de Deus, e tudo que Deus tem é meu. Eu sou de Deus. Essa é a oração que nós precisamos fazer, colocando tudo nas mãos de Deus, e Deus coloca tudo que Ele tem nas nossas mãos. Isso é uma oração espiritual, é uma oração de desprendimento, é uma oração onde você abre mão das suas convicções, de você dizer: isso é meu, isso aqui é meu. Não, você diz: isso é teu, Senhor, tudo que eu tenho é teu, Senhor. E eu já estou, ele disse assim: eu já não estou mais no mundo, disse Jesus, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Irmãos, tem muitas pessoas que gostariam de me incorporar, viver a minha vida, entrar no meu corpo, entrar na minha mente, tomar as decisões por mim. Porque a pessoa diz assim: ó, o pastor não devia ter feito isso. Ele quer ser eu, quer entrar dentro de mim, quer me incorporar. Ó, o pastor não deveria ter, não acha errado, quer ser eu, quer entrar em mim, quer me incorporar, quer viver o que eu quero, me tirar de dentro de mim e falar: sai daí de dentro, deixa eu entrar dentro de você, que eu sei fazer melhor do que você. É um ódio que a pessoa cultiva, querendo ser eu. Só, irmãos, que isso não é possível. Eu não posso entrar dentro de você, e você não pode entrar dentro de mim. Isso é um fato. Eu não consigo tomar a sua mente, eu não consigo tomar você e viver aí, ó, entrar dentro da sua mente e comandar o seu corpo. Eu só consigo fazer isso comigo mesmo. Só que entenda o mistério de Deus. O Senhor Jesus está falando que Ele e Deus são uma
pode fazer com você e você pode fazer com Deus. Você pode entrar no Criador de todas as coisas e Deus, o Criador, pode entrar dentro de você, na sua mente. Ele pode se mover dentro de você. E a oração de Jesus é essa, para que nós que estamos aqui no mundo, porque Ele não está mais aqui no mundo no sentido do corpo dele está aqui no mundo, mas Ele está conosco em espírito e em verdade. Só que corporeamente Ele não está, mas eu e você estamos. Nós estamos aqui, ó, com o nosso corpo aqui na terra, estamos pisando essa terra, estamos vivendo, estamos aí no dia a dia, estamos trabalhando, estamos estudando. O nosso corpo está nessa terra. Então Ele disse assim, ó, assim como o corpo deles vai ficar aqui, mas olha só o que Ele fala: guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Se você quer sair daqui vitorioso, se você quer sair daqui vitoriosa, você precisa estar juntinho com Deus. Você e Deus precisam ser um só. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas assim: você e Deus precisam ser um. Você e Deus precisam ser um, primeira pessoa. Você e Deus precisam ser um, segunda pessoa. Você e Deus precisam ser um, terceira pessoa. Igreja, você e Deus precisam ser um só. Esta é a oração de Jesus. Diga assim comigo: união significa ato ou respeito de unir, tornar-se um só. Unidade significa qualidade do que é um, do que é uniforme, homogêneo. Por exemplo, quem é homem, fala-se é homogêneo. A mulher, mulher com mulher, homogêneo. Quer dizer, mesmo perfil, mesmo estilo de vida, mesmos órgãos corporais e assim por diante. O que o Senhor está falando? Que você e ele devem ser um tipo só de pessoa. Você e ele devem ter mais ou menos o mesmo tipo de hormônio, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo estilo de vida. Porque se não for dessa forma, nós não vamos conseguir atingir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Jesus orou pedindo que o Pai operasse esse milagre na nossa vida. E eu creio que Deus tem poder de fazer isso aqui neste lugar, fazer você e ele virarem uma pessoa só. Estando eu, disse Jesus, com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, para você sobreviver, você tem que ter um entendimento de que você é como se você estivesse morando numa casa de aluguel. Você está morando naquela casa, mas aquela casa não é sua. Quando terminar o contrato, você vai entregar a casa e talvez vai precisar se mudar. Nós estamos aqui nesse mundo como se fosse como um contrato de aluguel, porque nós vamos passar por aqui por um tempo e depois nós vamos nos encontrar com o Senhor na eternidade. E a Bíblia diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos ao encontro do Senhor. Eu não sou do mundo, você não é do mundo, porque o Senhor Jesus orou dizendo isso: o Senhor me deu os meus discípulos do mundo. Deus entregou você nas mãos do Senhor Jesus, resgatando você do mundo e trazendo você para a presença dele. Irmãos, o mundanismo
segundo a santa palavra de Deus. Olha o que Jesus falou: santifica-os na verdade. Por favor, diga assim comigo: santificação significa separação. Quando você lê a palavra de Deus, você internaliza os conhecimentos. Você diz assim: olha, o Senhor Jesus está falando para não fazer, então eu não vou fazer. E você então se separa, porque santo significa separado. Quando você obedece aquilo que o Senhor Jesus ensinou, você está seguindo a santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque você segue a orientação de Jesus Cristo. O que Jesus falou, você segue. O que Ele determinou, você faz. Só, meus irmãos, que muitas pessoas não conseguem entender isso. Eles acham que a verdade é o que o Pedro Bial fala. Eles acham que a verdade é aquilo que o mundo fala. Ele acha que a verdade é o que Nietzsche fala. Ele acha que a verdade é o que Confúcio fala. Ele acha que a verdade é o que o pastor César fala. Não tem nada a ver, meus irmãos. O que eu falo, que a Deus você fala. A verdade está aqui, ó, na Bíblia, no Novo Testamento, que é a revelação de Deus para nós. Porque quando você abandona a verdade, o que acontece? Você fica pelo caminho, porque você deixa de ser santificado, porque você passa a dar ouvido ao que as pessoas estão falando na televisão, você passa a dar ouvido ao que as pessoas estão falando na internet, você passa a dar ouvido àquele seu vizinho, aquela sua vizinha, aquele seu colega da faculdade, aquela sua colega. Aí você começa a ir por outro caminho. Mas deixa eu te reafirmar: o caminho verdadeiro é a palavra de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, todas as cartas do Apocalipse. É aí que está a verdade de Deus para a tua vida. Se você quiser, irmão, ela está aí, na tua mão. Você pode ter esse conhecimento, você pode ter esse aprendizado, essa vivência na sua vida. Mas agora vou para ti, disse Jesus, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Se você obedece, se você segue a verdade, a alegria do Senhor desce no teu coração e te fortalece. Eu não rogo somente por estes, disse Jesus na sua oração, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em ti. Eu e vocês que estamos crendo em Deus pelas palavras do Senhor Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E nele, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Quando é que eu me torno discípulo de Jesus? Não é quando eu faço alguma coisa para Jesus, e alguns imbecis da terra acham isso, que eu me torno discípulo de Jesus quando eu me torno uma máquina de produzir. Mas nada disso. Vou repetir: Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. O meu reino não é desse mundo. Você não prova que você é discípulo de Jesus fazendo coisas. Você prova que você é discípulo de Jesus quando você e Deus se tornam uma pessoa só. Quando aquilo que está dentro de você é o mesmo que está na glória, porque vós sois o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Você é a habitação de Deus, a casa de Deus, o lugar de Deus, porque dentro da sua mente tem as coisas espirituais. Alguém me perguntou assim: pastor, onde é que o senhor tira esses vídeos que o senhor passa aí? Na internet. Alguém me perguntou também assim: como, pastor, que o senhor descobriu esses vídeos? Pesquisando, procurando, escrevo lá: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vejo os vídeos.
eu vejo os vídeos, tal, eu vou procurando, eu ouço as canções, aí eu pego uma coisa aqui, pego outra ali, pego outra lá, aí aquilo vai entrando na minha mente, vai entrando dentro de mim, eu vou colocando as coisas de Jesus para dentro de mim, porque eu tenho interesse em conhecer as coisas de Deus. Isso é pessoal. Eu estou passando para vocês porque essa é a minha missão que Deus me deu. Eu estou pregando a verdade. Daqui uns dias eles vão proibir pessoas como eu de pregar. Por quê? Porque eles querem que a gente pregue numa cartilha. Eles querem que a gente pregue um negócio escrito já, que eles já mandam para você falar. Eu nunca vou falar cartilha escrita. Eu vou continuar falando o que está escrito na Bíblia Sagrada. E se você quiser ser um discípulo de Jesus, você precisa se tornar um com essa palavra. Se tornando um com essa palavra, você se torna um com Deus. Mas isso, meus irmãos, eu estou tentando ensinar vocês de todo o coração, para que você, naquele grande dia, possa dizer assim: olha, como nós cantamos, valeu a pena, hein, pastor? O que o senhor falou foi verdade mesmo. Olha, eu li na palavra, eu busquei em Jesus, e eu estou aqui glorificando ao nome do Senhor. É isso aí que vale a pena. Eu estou aqui, meus irmãos, falando com vocês da vida eterna. Eu não estou aqui falando com vocês das coisas materiais, porque se for para fazer isso, já tem um monte de gente fazendo isso. E quando ele disse que nós vamos ser perfeitos em unidade, ele fala assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Porque quando Jesus olha para dentro de você, ele sabe que você está seguindo a ele, ele sabe que você está servindo a ele. Por quê? Porque você está ali cheio dele, cheio do conhecimento dele, cheio das coisas que ele tem para você. Você não está cheio do que o pastor fala, você não está cheio do que as pessoas estão falando. Ah, eu estou cheio disso. Não, você está cheio do Senhor Jesus Cristo. Você está transbordando da palavra, você está transbordando das coisas espirituais. Eu tinha um cavaquinho, meus irmãos, mas eu nunca aprendi a tocar cavaquinho. Mas eu tinha um cavaquinho, e eu começava a cantar lá em casa, muito desafinadamente, tocando cavaquinho, sem ter nota, sem ter nada. E aí a minha mãe falava assim para mim: meu filho, vai cantar lá no quintal. Eu disse: nossa, meu filho, dá licença para a mãe. Aí eu ia lá no quintal. Aí eu começava a cantar lá no quintal, e a vizinha falava assim: ô meu filhinho, tem como você diminuir aí a sua voz? Eu falava assim: meu Deus, difícil isso. Mas sabe por quê, irmão? Eu começava a cantar, e eu começava a sentir uma coisa gostosa dentro de mim. Eu andava na minha bicicleta velha, quando eu ia comprar alguma coisa para minha mãe e voltava, eu ia cantando. E às vezes as pessoas passavam na rua e falavam assim: rapaz, esse menino é doido, esse menino é maluco, olha aí, ele só passa aqui cantando. Eu ia para a igreja cantando, voltava cantando. Eu fiquei uns 5 anos da minha vida cantando, direto. Até eu fui aprendendo a tocar outras coisas, depois eu parei de fazer isso. Eu comecei a ter consciência, falei: meu Deus, eu estou ficando maluco, não posso andar na rua cantando, ficar cantando na minha casa, no meu quintal. Aí eu fui diminuindo até que foi acabando. O que acontece? Quando você está cheio das coisas de Deus, quando você começa a buscar Deus, irmão, o seu interior vai se enchendo. É como se você tivesse uma sede, e cada vez mais você quer beber essa água que é Cristo. Você quer beber essa água que é a palavra de Deus. E aí você tem uma dúvida, você abre um livro, você pergunta para alguém, você corre para aprender, e aquilo vai crescendo dentro de você. E de repente, quando você nota, você e Deus são uma pessoa só. Você está entendendo? Por quê? Porque você foi buscando, você esteve diante dele. Mas esta é a palavra de Jesus, porque ele quer ver você junto com ele lá na glória que ele tem reservado para você. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que
diz: amado, esteja neles e eu neles esteja. O meu desejo é o mesmo de Jesus, que Jesus esteja dentro de você e que você esteja dentro de Jesus. Que tudo que você fizer aqui nessa vida, aqui nessa terra, seja em Cristo, seja em Deus. Não fique olhando para os homens, não fique olhando para as pessoas que estão à frente. Como eu falei a vocês, às vezes uma pessoa hoje está, amanhã não está. Às vezes alguém hoje pode estar com Cristo, amanhã pode não estar. Deus pode levar, né? Mas você continua com Jesus. Seja aqui ou seja na eternidade, não abra mão de Jesus. Não se separe de Jesus. Não importa os problemas da sua vida, as dificuldades da sua vida. Busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas não serão acrescentadas. Faça do Senhor a sua prioridade. Faça das coisas espirituais aquilo que realmente tem valor para você. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, por favor, coloque assim as duas mãos à altura do teu coração e feche os seus olhos agora. E vamos orar a Deus neste momento. Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui diante de Ti, neste momento de reflexão. Eu quero Te pedir, Senhor, muda o meu coração, Pai. Muda a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Me ajuda, Senhor, a estar mais perto de Ti. Ajuda, Senhor, cada uma dessas vidas, ó Deus, a ter um encontro real com o Senhor. Como nessa oração que o Senhor Jesus fez, embora Pilatos não teve a oportunidade de ver tudo isso, ele não conseguia entender, Senhor, aquilo que estava acontecendo diante dele. Ele achava que Jesus era um pobre coitado, um miserável, um abandonado. Ele não entendeu o que Jesus passou. Como muitas pessoas, Senhor, talvez não consigam entender as dificuldades, os problemas, as lutas, mas tudo é para a Tua glória, eu creio, Senhor. Por isso eu Te peço, ó Deus querido, que nós venhamos a entender os verdadeiros significados das lutas da vida, os verdadeiros significados, ó Deus, das coisas, Senhor amado, que estão acontecendo, e que o Senhor possa fazer uma obra poderosa em cada coração, em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Pai, que o Senhor venha fazer isso em nós, que o Senhor venha fazer isso através de nós, em nome de Jesus.